Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E nesse simulado vamos resolver 10 questões de publicações institucionais para os concursos de PEI e ATE da Prefeitura de São Paulo. Se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, se você está se preparando para o concurso de professor de educação infantil PEI ou até que é auxiliar técnico de educação, eu tenho as minhas apostilas que inclusive estão em promoção, cada uma R$ 20, são em PDF, vai ficar tanto no comentário fixo como na descrição do vídeo os links lá do site da Hotmart para você adquirir. Além disso, vai ficar na descrição do vídeo o link para download desse material aqui do simulado, que é gratuito. Como também a maioria das questões são voltadas mais para o PEI, mas algumas, como o currículo da cidade, educação infantil, povos migrantes, currículo antirracista e entre outros, vão servir também para o ATE, certo? Então, vamos começar com o nosso simulado. Questão de número 1. Leia o fragmento a seguir. Até o ano de 2017, o Brasil contava com uma legislação migratória, ou lacuna, aprovada em 1988, em meio a um regime de lacuna, vírgula, que lacuna, a entrada e permanência de migrantes no país e lacuna, e o seu acesso a direitos fundamentais, excluindo a população migrante indocumentada do sistema de ensino brasileiro. Secretaria Municipal de Educação, Coordenadoria Pedagógica, Currículo da Cidade, Povos Migrantes, Orientações Pedagógicas, página 28. Essa questão caiu no último concurso de PEIF, Professor de Educação Infantil, e Fundamental 1, que ocorreu esse ano de 2023, em janeiro. Mas, professora Jéssica, a banca é a Fundação Getúlio Vargas. Sim, porém, é uma questão dessa publicação institucional que está sendo cobrada tanto no PEI quanto na TE. Então, é importante a gente ver também questões de provas anteriores dessas publicações institucionais, como a Secretaria Municipal de Educação gosta de cobrar as mesmas. Agora vamos lá responder a questão. Assinale a opção cujos itens completam corretamente as lacunas do fragmento acima. Seria a alternativa A, Estatuto do Migrante, concessão, autorizava a garantia. B, Estatuto do Estrangeiro, exceção, restringia, cerceava. C, Estatuto da População em Deslocamento, inovação, ampliava, aprovava. D, Estatuto da Pessoa em Trânsito, Liberdade, discutia sobre, ampliava. Ou seria a letra E, Estatuto do Migrante, exclusão, restringia, proibia. Então, vamos para o contexto. Aqui está no contexto de 1980. Foi a partir da década de 90 que a gente encontra lá no currículo da cidade de povos migrantes, que começou a preocupação em garantir o direito à educação às crianças e adolescentes, como também os adultos que não tiveram acesso à escola na idade correta, que é a educação de jovens e adultos, enfim, essas pessoas migrantes terem o direito à educação. E lá no currículo da cidade dos povos migrantes, é importante vocês saberem que algumas denominações mudaram. Por exemplo, a gente não fala no currículo dos povos migrantes emigrante e imigrante, aquele que sai e aquele que entra, e sim migrantes, porque é uma pessoa só. Assim também como a gente não fala mais imigrante ilegal, mas sim indocumentado, porque ele não tem ainda os documentos, mas ele tem os direitos, inclusive a educação. Então, o que preenche as lacunas? O Brasil contava com uma legislação migratória ou Estatuto do Estrangeiro, aprovado em 1980, em meio a um regime de concessão. Então, era uma alternativa ali, mas era provisória, que a lacuna
restringia a entrada e permanência de imigrantes no país e cerceava o seu acesso a direitos fundamentais, principalmente aqueles que não tinham autorização de estarem aqui no país, como também muito menos a documentação necessária. E, felizmente, nos dias atuais, isso já mudou. Então, a alternativa correta da questão de número 1 é a letra P de bola. Então, eu tirei até um fragmento aqui do currículo dos povos migrantes, das legislações que são baseadas esse currículo, como na Constituição Federal de 1988, Lei do Migrante de 2017, Lei Brasileira de Refúgio de 1997, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e Política Municipal para a População Migrante, que inclusive também está sendo cobrado aqui no edital dos dois cargos. E continuando, mas nem sempre foi assim. Até o ano de 2017, o Brasil contava com uma legislação migratória, o Estatuto do Estrangeiro, aprovado em 1980, em meio a um regime de exceção, que restringia a entrada e permanência de imigrantes no país e cerceava o seu acesso a direitos fundamentais, excluindo a população migrante indocumentada do sistema de ensino brasileiro. Então, perceba que as questões são retiradas das próprias publicações institucionais. Questão de número 2. De acordo com a orientação normativa 01/2013 da Secretaria Municipal de Ensino, assinale a opção que descreve corretamente o processo de avaliação na educação infantil. Seria a alternativa A, deve ser um processo contínuo de registros que permitem ao educador e à família ter um parâmetro de comparação entre a criança e seus pares? Não, a educação infantil a gente encontra também disposto na LDB, também nas diretrizes curriculares nacionais, tanto básica quanto da educação infantil, que a avaliação ela não serve para comparar uma criança com a outra. Então, por exemplo, o bebê conseguiu sentar com quantos meses e aquele outro demorou mais, ficar comparando uns aos outros. Não é para isso que serve os registros e nem a avaliação na educação infantil. Então, a não é. B, configura-se como um instrumento interno para o professor regular sua prática docente e verificar se os alunos estão se desenvolvendo e aprendendo novos conhecimentos. Seria a alternativa C, deve ser pautada por múltiplos registros, tais como relatórios, fotografias, desenhos, álbuns, entre outros, realizados por adultos e crianças. Seria a alternativa D, fundamenta-se em registros individuais de aprendizagem que determinam a promoção ou retenção da criança para etapa subsequente de ensino? Não. A educação infantil não retém nenhuma criança e mesmo se a criança não frequentou a educação infantil, ela pode ser matriculada no ensino fundamental. Então, a D não é. E deve conter as etapas de desenvolvimento da criança, cabendo à unidade escolar definir a utilização de notas ou registros descritivos para fins seletivos, muito menos essa alternativa E. Quando a gente fala da questão da avaliação na educação infantil, como a gente consegue fazer a avaliação? Por meio dos registros, que podem ser fotos, vídeos, desenhos das próprias crianças, outra manifestação artística, áudios, anotações e registros feitos tanto pelo professor ou professora, como também pelas crianças. Inclusive, isso foi tema de uma das discursivas do último concurso de PEIF, certo? Portanto, a alternativa correta é a letra C de casa. Para avaliar a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças, há que se organizar a utilização de múltiplos registros realizados não só pelos adultos, mas também pelas crianças, relatórios de atividades e das interações nelas observadas, fotografias, desenhos, álbuns. Esses registros eles vão se transformar na documentação pedagógica, que são os portfólios, que são os relatórios, os murais, e a partir dali a gente vai revisitar os processos que as crianças passaram para aquela aprendizagem e a gente vai fazer
a avaliação dos processos, tanto da criança como do nosso pedagógico, sempre reflexivo, crítico com os nossos pares, com outros professores e com a gestão escolar. E continuando, não devendo esses registros serem reduzidos a um boletim ou mesmo a um relatório descritivo de cada criança, que, quando não apoiados em registros objetivos, não possibilitam captar a dinâmica e a continuidade dos processos de ensino e de aprendizagem efetivados, tal como determinado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, como no artigo 31 da LDB. Inclusive, esse trecho foi retirado lá da normativa 01 de 2013, na página 42. Então, a resposta correta da questão de número 2 é a letra C de casa. Questão de número 3. De acordo com a orientação normativa para registro na educação infantil 2020, o registro escrito da ou do professora, professor, é a devolutiva por escrito da equipe gestora garantem. Portanto, lá em 2013, a gente teve a documentação, da Prefeitura de São Paulo avaliando os olhares para poder se adaptar às atualizações que ocorreram na LDB em relação à avaliação na educação infantil. Depois, em 2020, veio a publicação institucional Orientação Normativa para o Registro, no qual dá mais detalhes sobre como vai ocorrer a avaliação na educação infantil na rede municipal aqui da Prefeitura de São Paulo, como também é nessa orientação que, por exemplo, trouxe a questão do diário de bordo, que gradativamente o planejamento por semanário será substituído pelo diário de bordo. E esse diário de bordo, no qual vai ter os registros e observações, escuta feito pelo professor ou professora, ele será visto pela gestão, no caso a coordenação, que vai dar a devolutiva sobre esses registros que o professor fez para que ambos possam refletir e melhorar as ações ali pedagógicas. E essa devolutiva, o que ela vai garantir? Seria a alternativa A, a reflexão crítica sobre a prática e a excelência do trabalho docente e a documentação pedagógica? Seria a letra B, a formação contínua, a excelência do trabalho docente e o controle da documentação exigida pelas diretorias de ensino? Não é controle, essa palavra você pode riscar. Na verdade, essa devolutiva, esse acompanhamento é para ajudar o professor, não é um controle, então a B não é. C, a reflexão crítica sobre a prática, a formação permanente e a documentação pedagógica? Seria a letra D, os cursos de formação, o avanço no desenvolvimento das crianças e a documentação pedagógica? Ou seria a alternativa E, a reflexão crítica sobre a prática, a formação permanente e o controle da documentação exigida pelas diretorias de ensino? A E também não é. Portanto, a resposta correta da questão de número 3 é a letra C, a reflexão crítica sobre a prática, a formação permanente e a documentação pedagógica. A ação de registrar torna visíveis as situações e interações que ocorrem nas unidades escolares e que estão sujeitas a passarem despercebidas ou esquecidas. Por isso que a gente precisa registrar, para revisitar essas memórias e que as mesmas não se percam. Se não forem objeto de reflexão e narrativa por parte dos professoras, professores, é nesse processo de reflexão sobre os registros e sobre a prática pedagógica que os professoras, professores ampliam seus saberes sobre os bebês, as crianças, as infâncias, a educação infantil, a docência e os próprios registros, produzindo a documentação pedagógica. Então, a documentação pedagógica, ela vem a partir dos registros e eles funcionam não só para avaliar a prática, mas também na formação do próprio docente para melhorar ainda mais as suas ações. Essa resposta vocês encontram lá na normativa na página 42. Portanto, a resposta correta da questão de número 3 é a letra C de casa. Questão de número 4, que é uma questão enorme. Inclusive, a VUNESP adora elaborar questões assim, grandes. Então, vamos lá.
Leia o trecho a seguir. A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo tem como premissa a educação integral, o currículo da cidade, todas as suas etapas, modalidades e formas de atendimento. Orienta-se pela educação integral, entendida como aquela que promove o desenvolvimento dos estudantes em todas as suas dimensões, como parte indissociável do processo de aprendizagem ao longo da vida e sua formação como sujeitos de direitos e deveres, comprometida com o exercício da cidadania. Educação Integral, Política São Paulo Educadora, 2020. As definições a seguir referem-se às dimensões para a formação dos sujeitos de acordo com a concepção de educação integral, à exceção de uma, assinale-a. Então, a questão está pedindo a exceção quando a gente fala da questão da educação integral. Lembrando que a educação integral não é só a questão da ampliação do tempo, mas é formar o sujeito como um todo. E qual das alternativas não é aquilo que a gente entende como uma das partes do todo? Seria a alternativa A, intelectual, refere-se a todo o processo de apropriação das linguagens, dos conhecimentos da matemática, da lógica, da tecnologia, da análise crítica, da leitura do mundo e da capacidade de acessar e produzir conhecimento. Seria a alternativa B, moral, refere-se ao conjunto de normas e padrões pessoais de conduta do indivíduo que fazem distinguir entre o certo e o errado de acordo com modelos de comportamento para que possa relacionar-se e viver em sociedade. Modelos de comportamento? Isso cabe na nossa educação contemporânea? Seria a alternativa C, cultural, refere-se à diversidade das expressões simbólicas, incluindo as artes, as letras, os modos de vida, as formas de viver em comunidade, os sistemas de valores, costumes, crenças e ritos tradicionais e contemporâneos. Seria a alternativa D, emocional, refere-se às questões do autoconhecimento, da autoconfiança, da capacidade de interação e do sentimento de pertencimento, buscando romper a lógica do individualismo e da competitividade sem solidariedade. Ou seria a letra E, física, refere-se ao corpo no contexto multicultural, levando em conta a relação do corpo e suas emoções, superando o padrão psicobiológico que vai além do autocuidado, da atenção à saúde e da prática de atividades físicas. Essa aqui está fácil. A resposta correta, que é exceção quando a gente pensa na formação do sujeito na educação integral, é a letra B de bola. Ao longo do processo de elaboração do documento, partiu-se de conceituações contemporâneas da educação integral e de suas diversas formas de atendimento. A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo tem como premissa a educação integral, o currículo da cidade em todas as suas etapas, modalidades e formas de atendimento. Orienta-se pela educação integral, entendida como aquela que promove o desenvolvimento dos estudantes em todas as suas dimensões, intelectual, física, social, emocional e cultural. Aqui não tem moral, por isso que a resposta correta é a letra B, como parte indissociável do processo de aprendizagem ao longo da vida e sua formação como sujeitos de direitos e deveres, comprometida com o exercício da cidadania. Trata-se não de uma modalidade, mas uma concepção política, um paradigma urgente, necessário e possível para a qualidade social em educação na nossa sociedade. Uma abordagem pedagógica voltada ao desenvolvimento dos bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos na perspectiva da cidade educadora, página 9 aqui do documento sobre educação integral. Questão de número 5, com relação ao sentido atribuído ao conceito de descolonização referido ao currículo escolar e seu uso do currículo integrador da cidade de São Paulo, assinale as afirmativas a seguir. Então, em relação à publicação institucional Currículo Integrador, de 2015. Então, vamos lá. Quais são as afirmativas corretas?
Significa desnaturalizar as hierarquizações e estratificações por idade, gênero, formas corpóreas e sexualidade, a fim de superar desigualdades sociais. 2. Significa dar visibilidade aos autores culturais e conhecimentos pouco ou nada visíveis, como as culturas africanas, as culturas populares, indígenas, migrantes, crianças e bebês. Ou a 3, significa denunciar o projeto da cultura dominante imposto durante o período colonial para desqualificar seus valores e suplantá-los pelos das culturas historicamente menos favorecidas. A gente tem que dar visibilidade às culturas menos desprovidas de visibilidade ao longo da nossa história, como por exemplo as culturas africanas, indígenas, mas também a gente não vai anular as culturas europeias, as culturas dominantes, mas dá o lugar a cada uma de maneira equitativa e igual. Portanto, a resposta correta é a letra B, 1 e 2 apenas. Assim, descolonizar a pedagogia pressupõe o desafio de problematizar as relações entre adultos e crianças, o adultocentrismo compreendendo a condição social e o protagonismo de bebês e crianças na produção das culturas infantis por meio do exercício cotidiano, de refinar os olhares diante do imprevisto, das criações das crianças, e dos bebês. Pensar no currículo integrador nessa perspectiva significa ainda romper com as marcas do currículo colonizador, que historicamente privilegiou a perspectiva europeia masculina do adulto elitista, uma perspectiva que privilegia um único modo de olhar e produzir conhecimento, portanto se constrói de forma unilateral e parcial. Descolonizar o currículo significa, portanto, dar visibilidade aos autores culturais e conhecimentos pouco ou nada visíveis, como as culturas africanas, as culturas populares, indígenas, migrantes, de igual maneira as crianças e as mulheres, desnaturalizando assim as hierarquizações e estratificações por idade, gênero, raça, formas corpóreas e sexualidade, a fim de construir possibilidades de superação das dramáticas desigualdades que marcam a vida de toda a sociedade, incluindo bebês e crianças. Então, desde o SEI, a gente deve ter uma pedagogia que envolva todas as culturas e as diversidades. Então, a resposta correta da questão de número 5 é a letra P de bola. Questão de número 6. Pensar em práticas educacionais inclusivas implica na compreensão da garantia de direitos de todas as condições materiais concretas para a efetivação das aprendizagens e desenvolvimento, de modo que a organização do espaço escolar as ofereça a todos os estudantes, indiferente de sua condição física, social, emocional, cognitiva, étnica, cultural, de gênero, religiosa ou econômica. Aqui estamos tratando da publicação institucional Vulnerabilidade e Educação, de 2021. Com base no trecho, assinale a opção que apresenta corretamente uma perspectiva educacional inclusiva, de acordo com o documento Vulnerabilidade e Educação. Então, o que seria uma perspectiva de uma educação inclusiva aos estudantes em vulnerabilidade? Seria a alternativa A, reconhecer que o contexto social vulnerável impossibilita a aprendizagem dos estudantes. Por mais que o bebê, a criança, o estudante estejam em condições de vulnerabilidade social, isso não impede que elas aprendam, desde que a escola dê as condições necessárias para a aprendizagem. Então, a A não é. B. Estabelecer objetivos possíveis de serem alcançados e pautados na observação contínua. C. Usar a avaliação como estratégia de ranqueamento para acelerar a aprendizagem quando possível. Ranquear? Não, né? D. Estimular a competição entre os estudantes como forma de promover um crescimento generalizado. Competição? Muito menos.
e identificar as fragilidades dos estudantes para classificar os níveis de desenvolvimento cognitivo. Então, só porque a criança está vulnerável, ela está abaixo do desenvolvimento cognitivo? Muito menos. A resposta correta da questão de número 6 é a letra B. Então, aqui no documento Vulnerabilidade e Educação, vamos ter essa parte de práticas inclusivas, que não são só essas que está aparecendo aqui na tela. Existem outras, mas eu trouxe as principais, inclusive, no qual a gente encontra aqui a resposta. Iniciamos o processo de reflexão sobre a prática inclusiva com a intencionalidade de apresentar um conjunto de ações que já estão presentes no cotidiano docente, mas que ganham força na observação sensível das necessidades do estudante. Entre elas, estabelecer objetivos possíveis de ser alcançados e pautados em avaliações diagnósticas e na observação contínua. Então, nessa publicação institucional que está sendo cobrado, tanto no PEI quanto na TE, é importante saber que a criança, o adolescente que está ali em situação vulnerável, não é empecilho para a aprendizagem e que a escola deve quebrar essas barreiras. Então, precisa ter ali práticas inclusivas. Por isso é importante você dar uma lida nessa publicação institucional, principalmente nas práticas inclusivas, que tanto o docente como todos os funcionários deverão ter na escola para essa criança ou para esse estudante, ok? Então, a resposta correta da questão de número 6 é a letra B de bola. Questão de número 7. De acordo com o currículo da cidade, é correto afirmar que são conceitos orientadores desse documento. Então, quais são os 3 conceitos orientadores que eu já falei várias vezes aqui no canal que vocês precisam saber na ponta da língua quando se fala do currículo da cidade? Seria a alternativa A, educação inclusiva, educação étnico-racial, educação integral. Seria a letra B, educação integral, educação inclusiva, equidade. Seria a letra C, educação integral, equidade, educação democrática. Seria a letra D, educação integral, educação democrática, educação contemporânea. Ou seria a letra E, educação integral, educação inclusiva? A resposta correta é a letra B, educação integral, educação inclusiva e equidade. Eu retirei aqui da página 29 do currículo da cidade, caderno Educação Infantil, mas também você encontra os princípios fundamentais também no currículo do ensino fundamental. Aqui eu estou falando para o pessoal que vai fazer o concurso de ATE. A construção de currículos no cotidiano das unidades de educação infantil exige a compreensão de alguns princípios teóricos específicos. O currículo integrador da infância paulistana apresenta concepções que orientam os conceitos de bebês, crianças, infâncias, brincadeiras, linguagens, integralidade, cuidar e educar, protagonismo, autoria, diferença, igualdade, cultura, documentação pedagógica, espaços, tempos e materiais. Muitas pessoas me perguntam as palavras-chave do currículo, que inclusive tem um vídeo antigo aqui no canal. Mas, pega a visão, essas palavras também são palavras-chave aqui no currículo e até mesmo para você colocar na sua questão discursiva. No processo de aprofundamento, continuidade e atualização para a implementação curricular e desenvolvimento dessa proposição curricular, 2 caminhos foram trilhados. Por um lado, a Secretaria Municipal de Educação, SME, desenvolveu alguns princípios para o currículo da cidade, que podem sugerir reflexões nesse momento de aproximação com as práticas educativas. Por outro lado, as unidades escolares devem realizar experimentações que foram constituindo um repertório de práticas e disponibilizam para o coletivo essas vivências. Nesse tópico serão retomados os conceitos de equidade, inclusão e integralidade, que é a educação integral, tendo em vista a especificidade da educação infantil. Mas esses 3 conceitos fundamentais do currículo: equidade, que é dar mais àqueles que mais precisam. Então, equidade é diferente de igualdade. Educação integral, que não é só ampliar o tempo, mas formar o sujeito como um todo, como a gente viu em uma questão já aqui do simulado, intelectual,
físico, emocional e também educação inclusiva. Quando eu falo de educação inclusiva, não é só das crianças com deficiência, mas a inclusão como um todo, migrante, étnico, social, econômico, enfim, inclui todas as diversidades. Então, a resposta correta da questão de número 7 é a letra B de bola. Questão de número 8. Conforme o documento Indicadores da Qualidade da Educação Infantil Paulistana, as paredes também falam e documentam. São também reveladoras do currículo e das relações que estabelecem. As exposições das marcas, das produções, das culturas infantis, as fotografias que contam o processo, as transcrições das falas e conversas das crianças, entre outros, permitem à comunidade e aos familiares. Inclusive, essa questão foi retirada lá da última prova de PEI de 2015, que também foi a Banca VUNESP. Seria a alternativa A, enxergar o potencial infantil, bem como o que acontece no ambiente educacional? B, avaliar as progressões individuais e comparar o grupo de crianças? A gente já viu que a avaliação não é comparativa aqui na educação infantil, então a B não é. C, identificar o trabalho com modelos como suporte de aprendizagem infantil. Quando a gente vai documentar, a gente não usa modelos. A gente também viu que existe inúmeras possibilidades de registros. D, controlar se o currículo está sendo plenamente seguido pela direção da instituição? Também não. E, supervisionar se as crianças estão sendo alfabetizadas no período esperado? A educação infantil não é para alfabetizar. Então, a resposta correta em relação à dimensão da avaliação lá dos indicadores da qualidade da educação infantil paulistana é a letra A. As paredes também falam e documentam, são também reveladoras desse currículo e das relações que estabelecem. As exposições das marcas, das produções, das culturas infantis, as fotografias que contam o processo, as transcrições das falas e conversas das crianças, entre outros, permitem à comunidade e os familiares enxergarem o potencial infantil, bem como o que acontece no ambiente educacional. Página 50, aqui dos indicadores da qualidade da educação paulistana. Questão de número 9, sobre o currículo antirracista, que inclusive aqui no canal tem uma aula da parte introdutória do currículo antirracista. No texto Currículo da Cidade, Educação Antirracista, Orientações Pedagógicas, Povos Afro-Brasileiros, ao trazer o conceito de lugar de fala, objetivamos convocar professores, professoras, gestores, gestoras, auxiliares técnicos, auxiliares técnicas de educação e demais profissionais que atuam nas unidades escolares, a reflexão de que, quando a gente fala da questão do lugar de fala, seria a alternativa A, apenas os negros podem falar sobre o racismo na escola? B, somos todas responsáveis pela promoção de vivências antirracistas. C, somente quem pode falar sobre o assunto é quem vivenciou e sofreu práticas racistas? D, devemos pensar no racismo reverso que os negros exercem sobre os brancos. Elimine esse pensamento se caso você ainda tiver. Não existe racismo reverso. Pode até acontecer do negro ter ali alguma fala pejorativa contra o branco, mas jamais será racismo, pois o conceito de racismo é subjugar e também ter como controle de poder a outra raça que ela julga, entre aspas, superior. Então isso é racismo. E ao longo da nossa história até hoje, a raça negra não está acima do poder da raça branca, e sim o contrário, certo? Então não cabe, não existe racismo reverso. Ou seria a letra E, só professores podem trazer o conceito de lugar de fala, mas se na própria pergunta diz que gestores e auxiliares técnicos também precisam refletir, a alternativa E não é. Portanto, a resposta correta é a letra B. Todos têm lugar de fala na promoção de vivências antirracistas. Todas temos lugar de fala. Portanto, tanto branco quanto negro têm lugar de fala. Precisam reconhecer que o racismo existe e precisam combater o mesmo. Por isso que os dois têm lugar de fala.
A resposta você encontra lá na página 41 do currículo antirracista. Portanto, a resposta da questão de número 9 é a letra B de bola. Chegando na última questão do nosso simulado, antes da gente resolver, mais uma vez eu vou lembrar sobre as apostilas, que ainda dá tempo sim de você estudar, mas precisa pegar firme, certo? Tem apostila tanto para o ATE quanto para o PEI, que são completas com tudo que está disposto no edital, cada uma R$20, estão em promoção. Também, para quem quer se preparar para as discursivas, eu tenho a apostila para o ATE, valor R$18, e tenho um curso com videoaulas para o PEI, valor R$50, que também vai ficar na descrição do vídeo os links para aquisição. Vamos lá para a questão de número 10. Segundo o documento, o uso da tecnologia e da linguagem midiática na educação infantil, qual deve ser a abordagem dos educadores na construção do projeto político-pedagógico, PPP, em relação ao uso da tecnologia? Seria a alternativa A, enfatizar o uso da tecnologia independentemente das necessidades das crianças? Seria a alternativa B, ignorar o uso da tecnologia, se concentrar apenas em métodos tradicionais? Se a gente tem uma documentação institucional sobre o uso da tecnologia na educação infantil, como que a gente vai ignorar? Então, a B não é. E, considerar os diferentes contextos socioculturais das crianças e suas necessidades e interesses. D, focar exclusivamente em tecnologia digital e excluir outros tipos de aprendizagem? Não. Aqui no documento vai tratar de como a gente vai mediar e também trabalhar em conjunto os métodos tradicionais na educação infantil, mas também o uso da tecnologia, que é algo que as próprias crianças trazem à tona no cotidiano, aqui do nosso momento contemporâneo. Então, a D não é. Ou seria a alternativa E, considerar apenas a implementação de laboratórios de informática? Aqui no documento também vai dizer que ao utilizar as tecnologias e a linguagem midiática, não é necessariamente ter laboratórios de informática nos SEIs ou nas EMEIs. Portanto, a resposta correta da questão de número 10 é a letra C. As reflexões acima e os aspectos que serão destacados nesse documento devem estar presentes durante os estudos e pesquisas das educadoras e educadores em momentos coletivos, considerando a orientação normativa 01 no que tange à construção do projeto político-pedagógico, PPP. Tal orientação compreende e considera os diferentes contextos socioculturais das crianças, bem como interesses e necessidades delas. Considera também o bebê e a criança como pessoas capazes que têm direito a serem ouvidas e levadas a sério. Portanto, a gente também tem que levar em consideração os interesses deles, em suas especificidades, como sujeitos potentes, socialmente competentes, com direito à voz e à participação nas escolhas, respeitando a especificidade de cada faixa etária, entendendo que bebês e as crianças dos centros de educação infantil e das escolas municipais de educação infantil têm necessidade de espaços e tempos diferentes. Portanto, a gente vai trabalhar o uso das tecnologias considerando os contextos socioculturais das crianças, as infâncias, e as suas necessidades, como também os seus interesses. Então, a resposta correta da questão de número 10 é a letra C de casa.